Essa música que passou agora, antes da palestra, é uma música que todo mundo conhece, né? Tocando em Frente, do Almir Sater e do Renato Teixeira. E é uma música que traz uma mensagem muito edificante, como as boas músicas são, né? As boas poesias fazem isso. E por que eu pedi para colocar isso aqui? A beleza, a arte, elas têm essa capacidade de nos transportar, de mudar o astral instantaneamente. Não é assim? Às vezes a gente pode não estar bem e de repente toca no rádio uma música que nos leva para uma outra época, que era uma época que lembra de momentos felizes, já muda tudo na hora, é igual virar uma chavezinha, não é? E essa música especialmente tem uma curiosidade, o Renato Teixeira e o Almir Sater, ele estava jantando na casa do Renato Teixeira, foi lá para jantar, sem instrumento musical, sem nada, e aí começaram a dedilhar, tinha um violão jogado lá, começou a dedilhar algumas coisas e tal, e de repente começaram a escrever, um a escrever e o outro a fazer a melodia. Em 2 minutos fizeram tudo e foram jantar. A esposa do Renato Teixeira chamou ele para jantar, eles, né? E aí pronto, e de repente, quando ele voltou para casa, o Almir Sater, ele disse, o pessoal da casa dele perguntou, fizeram alguma coisa lá? Sim, a gente escreveu, a gente fez uma música. Ah é? Canta aí. Aí ele cantou e eles disseram, olha, não sei se foi a esposa, quem foi a melhor música que você já compôs. E aí ele conta, ele disse, olha, essa música parece que foi psicografada, porque é impossível fazer isso em 2 minutos, e tudo ao mesmo tempo. Né? Então, e ele considera isso, olha, isso foi um presente que a gente recebeu, e o presente não foi só para eles, né? Foi para todos nós. Então, às vezes, a espiritualidade usa desses subterfúgios, vamos dizer assim, para chegar até nós e acalmar, né? Para chegar até nós e aliviar. Né? Às vezes a gente está num momento difícil, está num dia difícil, precisa de um alívio. Então, às vezes, vem através de uma música, através de uma ligação de alguém, ou até de um sorriso, de um cumprimento, de um estranho na rua. São coisas que são esses detalhes, esses momentos que a gente precisa dar valor, né? Porque às vezes a gente está tão acelerado e vai passando por cima de tudo e não se dá conta de que muitas vezes a gente segura por muito tempo esses sofrimentos dentro da gente. Quer ver, ó? Essa garrafinha aqui deve ter o quê? Agora não tem mais, mas se ela tivesse cheia, 1/2 quilo, certo? Se eu for segurar essa garrafinha aqui por 2 minutos, sem problema nenhum. Por 1 hora já vai ser complicado. Meu braço vai começar a doer, não sei se eu vou conseguir. O dia todo nem pensar. Mas supondo que eu conseguisse por umas 3 horas segurar nessa posição aqui, meu braço já ia ficar dormente, doendo. Quando eu largasse ela, meu braço ia estar inutilizado por um bom tempo. Certo? É isso que acontece com as aflições da nossa vida, quando a gente segura muito tempo as coisas que vão acontecendo. Todos nós temos, todos nós, só não tem quem é mentiroso. Todos nós temos aflições na vida e elas fazem parte da vida. Por quê? Porque umas são expiações e outras são provas, mas todas fazem parte e todos nós as temos. E aí, é importante, eu peço paciência para aqueles que já frequentam uma casa espírita, que já leram as obras, porque tem muita gente que está chegando, está vindo pela primeira vez, ou aqui presencialmente, ou então pelos vídeos, né, vão assistir pela primeira vez. E é importante a gente explicar que o Espiritismo nada mais é do que a voz dos Espíritos explicando o que Jesus e seus discípulos diziam antigamente, muitas vezes por parábolas, de uma maneira figurada para aquele povo atrasado. Hoje nós já temos a capacidade de entender pela lógica. Então, hoje as explicações são diretas, falam diretamente à nossa inteligência. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que um grande compêndio aqui de psicografias, né, de mensagens e de instruções dos Espíritos, nos fala no capítulo 5 sobre justiça das aflições. E quando fala de justiça das aflições, fala
que tudo é uma questão de causa e efeito. Qualquer aflição que eu tenha hoje teve uma causa anterior. Né? O que eu estou sentindo agora é o efeito de uma causa anterior. Essa causa anterior, ela pode ser de várias categorias, vamos dizer assim. Mas os espíritos amigos nos chamam a atenção para um tipo em especial que constitui a maioria das aflições atuais. Eles classificam em aflições atuais e aflições anteriores a essa vida. Olha só o que os espíritos nos falam. Causas atuais das aflições. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? E essa aqui, quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e dos excessos de toda ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade. O que semearam e mais tarde colhem o que semearam. E espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. E aí, onde eles dizem, os males, olha só, os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida. E o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual.